Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. E já aproveito para destacar que os trechos selecionados, tanto desse livro, Deuses Americanos, como de todos os outros que eu citar aqui no vídeo, estarão aqui no box de informações. Recomendo bastante que dêem uma clicada lá, porque há alguns trechos bem legais. Neil Gaiman é um autor contemporâneo muito famoso, ele é muito conhecido pela série de quadrinhos Sandman, mas além de quadrinhos ele também escreve romances, como esse livro aqui, ele também dialoga com cinema, já escreveu roteiro, já atuou como ator, já atuou como produtor executivo, e é um autor muito vendido, muito conhecido da cultura pop. É interessante que o Neil Gaiman, em várias obras, inclusive nessa aqui, Deuses Americanos, ele faz muitas citações da cultura pop, né? Cita músicas, cita filmes, então vamos fazer uma espécie de vingancinha aqui, né? Também vamos fazer muitas citações aqui da nossa cultura pop contemporânea. E é interessante destacar que a partir desse livro, né, Deuses Americanos, fizeram uma série. E eu não posso comentar sobre a qualidade da série, mas o fato é que, efetivamente, a estrutura que esse livro possui, ela facilita que isso ocorra, porque na medida em que é um road trip, né, uma espécie de viagem, né, de carro para dentro do país, conhecendo um monte de coisas, você permite, né, que esse formato de livro se desdobre em série. É muito fácil até a ideia de passar esse livro para a série é uma ideia alentada. Uma curiosidade, né, toda vez que eu vou selecionar o próximo livro que eu vou ler, eu vou me utilizando de determinado tipo de critério, né? Então às vezes é o tamanho, às vezes a complexidade do livro, às vezes para dar uma balanceada entre livros de ficção e não ficção, às vezes a própria necessidade histórica, vamos dizer assim, né, dar um calor para que leia determinado assunto, as necessidades oriundas de eventuais pesquisas. Então, uma soma de fatores vai contribuindo para um livro ou para outro. Entretanto, o que fez com que eu selecionasse o livro Deuses Americanos agora é o fato de que ele já me acompanha há muitos anos, né? Há cerca de 10 anos eu comprei esse livro e ele está aqui só pegando poeira na estante, aliás, em várias estantes, em várias casas que eu morei. Então eu na hora de selecionar, falei, poxa vida, está na hora de dar uma moral aqui para o Neil Gaiman, já está abandonado aqui já há um bom tempo, e não só esse livro, há alguns também que são um pouquinho antigos já, há tempo demais na estante, eu priorizei por causa disso. E do que trata o livro Deuses Americanos? Bem, certo personagem chamado Shadow, o personagem principal do livro, ele está preso, ele está cumprindo o finalzinho da sua pena, ele ficou 3 anos na cadeia e está fazendo uma série de planos, né? Ele quer voltar para a sua vida cotidiana, ele quer reinsetar a sua vida, né? Vamos dizer assim, fazer uma espécie de restart, então ele vai estar pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e acontece uma tragédia familiar com ele. Ele sairia da cadeia na sexta-feira, ele acaba sendo liberado até na quarta-feira, 2 dias antes, porque aquilo que ele esperava executar na sua vida foi completamente aniquilado, né? Foi uma tragédia de graves proporções e ele sai da cadeia assim, atônito, um pouquinho antes até do que esperava e sem ter o que fazer, assim, perdido mesmo, completamente absorto. Ele vai para o aeroporto. Ele chega no aeroporto, pega um voo para a cidadezinha dele, então ele tinha algumas escalas para fazer. No meio do caminho, o voo é desviado por conta de uma tempestade muito intensa. Então ele pousa em outro aeroporto. Aí quando ele estava dormindo, né, ele teve até um sonho meio, digamos, ectoplasmático no meio do caminho, e quando ele chega no aeroporto ele percebe que ele não está fazendo escala onde ele deveria, não está na cidade onde ele deveria ir. Aí ele pergunta, e ele fala, não, mas esse voo foi desviado, não te informaram? Então faça o seguinte, já que você está, né, corre lá naquele outro portão de embarque que está saindo um voo que vai poder te atender. Aí ele sai correndo, chega nesse portão de embarque e o voo já saiu. Aí uma pessoa desse local fala com ele, então você volta lá para próximo de onde você estava, que vai sair um voo agora que também vai te atender. Aí ele volta correndo, mas esse ele consegue pegar. Quando ele entra na aeronave, né, o funcionário fala com ele, olha, a gente estava só te esperando. E assim que ele entra no avião, entra na parte da frente do avião, ali perto de onde é a primeira classe, há um senhor idoso sentado em uma das cadeiras que dá um sorriso para ele, mas é um sorriso cínico e um sorriso que, apesar de cobrir todo o rosto, é um sorriso meio que sem cordialidade, e mostra assim um relógio para ele. E o Shadow já está, digamos, né, bastante atônito com tudo que está acontecendo. Ele entende, né? Esse senhor aqui, ele está, né, imaginando que eu atrasei o voo, né, porque eu quisesse ou algo assim. Então ele, né, segue o baile. Então ele vai para a cadeira dele. Quando ele vai sentar, a poltrona dele é lá na classe econômica, já existe uma pessoa sentada naquela cadeira. E aí, por conta desse overbooking, a aeromoça leva ele então até a primeira classe.
E ele vem a se sentar exatamente ao lado desse senhor que havia feito o sinal para ele do relógio que ele estava atrasado. Muito bem, ele senta e o senhor puxa papo com ele e fala: eu estava preocupado que você não conseguisse chegar aqui no avião. E aí o Shadow entende que o cara está preocupado, ele perdeu o voo e tal, e agradece, né? Pô, muito gentil da sua parte. E aí o senhor responde de maneira bastante brusca, bastante ríspida e fala: gentil caralho, eu tenho um serviço para você, Shadow. Aí o Shadow, né, fica atônito, né? Que negócio é esse? Que loucura é essa, né? E ele vai pensando: olha a quantidade de circunstâncias muito específicas que fizeram com que eu estivesse aqui, como se o cara tá me esperando aqui, né? Porque ele deveria ter pegado o voo de sexta-feira e não de quarta. Ele deveria ter continuado naquele primeiro voo que ele pegou, mas o voo foi desviado por causa de uma tempestade. Ele deveria ter pegado aquele avião ao qual ele correu para pegar e acabou perdendo. Aí ele entrou nesse avião, ainda deveria ter ido lá para a classe econômica, ele estava, por acaso, assim ele entende, na primeira classe. Mas, na verdade, né, depois ele vem, né, a deduzir corretamente que já foi esse senhor bastante enigmático, né, que estava intercedendo, interferindo, vamos dizer assim, nos acontecimentos para que tudo aquilo acontecesse. E esse senhor, ele oferece um emprego pro Shadow, mas o Shadow, vamos dizer assim, não é nenhum borracho, né, ele está saindo da cadeia, então dá-se a entender que o cara é um sujeito cascudo, né, ele viveu a vida, né. Então ele estranha aquilo, mas o velho continua, né, sendo bastante agressivo e tal. Não, você tem que aceitar meu emprego e tal, veja bem que você é um ex-presidiário, ninguém vai te dar emprego. E o Shadow responde: não, eu tenho um emprego para onde eu estou voltando. Aí o senhor, né, de idade fala: não, você está enganado, esse emprego aí que você acha que você vai voltar, ele não existe. A tragédia familiar que se abateu sobre você, ela também acabou aniquilando esse emprego aí que você teria. E aí o Shadow fica: mas como é que você sabe disso? Como é que você sabe meu nome? Como é que sabe que, né, que aconteceu isso tudo comigo? Ele fica bastante incomodado com essa familiaridade, né, com o fato desse sujeito conhecê-lo tão bem. Ele pergunta o nome desse senhor e o cara responde até com um certo desprezo, assim, né? Como hoje é quarta-feira e quarta-feira é o meu dia, então pode me chamar de Wednesday, né? Que é quarta-feira em inglês. E como é consabido, os nomes dos dias na língua inglesa, eles têm vínculo com deuses, né? Então, por exemplo, a terça-feira, que é Tuesday, originalmente era Thursday, né? Era dia do Tyr. A quinta-feira, que é Thursday, era Thursday, né? Dia do Thor. E quarta-feira, enfim, né? Fica a dica, né? Então ele já dá a dica pro Shadow de quem ele é. E o Shadow, de qualquer maneira, fica bastante irritadiço com aquele oferecimento, né? Fica desconfiado. Não é possível o cara com boas intenções viesse fazer aquilo com ele, né? Aliás, como diz aquela famosa frase do André Marrois: todos os negócios que me propõem são maus negócios, né? Porque se fossem bons, sequer me proporiam. E o Shadow entende isso, né? Esse cara não tá com boas intenções. Então, o que ele faz, né? Ele, bastante incomodado com a presença desse senhor, ele, em certa escala que o voo tá fazendo, esse senhor tá dormindo, né? O Wednesday tá dormindo, aí ele fica pensando, aí o que o Shadow faz? Ele sai do voo. Ele deveria seguir para chegar até a sua cidade, mas ele prefere sair do voo só para não ficar na presença do Wednesday. E quando o Shadow sai do avião, ele fica observando para ver se algum passageiro vai sair, mas nenhum saiu, portanto o Wednesday continuou no avião, o avião seguiu seu caminho, foi embora, aí ele vai alugar um carro e vai terminar a viagem por via rodoviária. Muito bem, ele está no meio do caminho, alugou um carro, ele para em um local para comer, e nesse local está o Wednesday. Quer dizer, ele foi para um avião, como é que ele chegou lá, qual foi a circunstância que permitiu que aquele sujeito lá estivesse? Quer dizer, aí ele começa a perceber que existe algo maior ali que ele está lidando, né? Existe algo fabuloso, algo que não se explica racionalmente. O Wednesday reitera o convite para que o Shadow trabalhe para ele, e o Shadow pergunta: mas trabalhar em quê? Ele também desconversa, não quer dar muita ideia, não fala muito, é meio enigmático, assim. Ele fala: não, você vai ser uma espécie de guarda-costas, assim, vai me acompanhar, e aquilo que eu precisar de apoio eu te falo, né, vou te pagar bem. Então, assim, também não quer dar muita ideia. Então, assim, dá-se a entender que ele está entrando numa furada. Mas o Shadow não tem também para onde ir, não tem o que fazer, ele está completamente perdido, então ele acaba, até por força das circunstâncias, aceitando o convite. E o que eles vão fazer? Uma espécie de road trip, né, ao longo dos Estados Unidos, passando por muitas e muitas pequenas cidades. Mas para que essa viagem, né, de carro, aí, passando pelos mais variados locais? Porque esse sujeito, o Shadow vem a descobrir que esse sujeito Wednesday, esse sujeito enigmático, esse sujeito capaz de fazer algumas coisas fabulosas, ele na verdade é um deus.
E ele é um deus de um panteão antigo, é um deus de um panteão que já não é mais cultuado, e ele tem uma rivalidade muito, muito intensa com os deuses atuais, com os deuses da modernidade. Mas não é propriamente uma rivalidade contra o cristianismo, contra o hinduísmo, contra o islamismo, não. Ele tem uma rivalidade contra o Deus que é a televisão, o Deus que é a mídia, o Deus que é o cartão de crédito, que esses são sujeitos cultuados na modernidade. Como esse livro foi lançado ali no início dos anos 2000, infelizmente a gente não vê o Deus smartphone, Deus serviço de streaming, o Deus Google, né, o Deus internet. Não, ainda está um pouquinho, está moderno, mas nem tanto, vamos dizer assim. De qualquer maneira, esses deuses são cultuados, né, televisão, mídia, cartão de crédito, etc., e alguns deuses antigos, eles têm, vamos dizer assim, toda uma necessidade de serem cultuados. Tem uma necessidade, ora por vaidade, ora por capricho, ora porque eles ganham força, ganham poder na medida em que são cultuados. Então eles têm essa rivalidade e o Wednesday está arquitetando uma guerra. Ele quer unificar os deuses antigos para esse combate. Entretanto, ao longo dessa viagem, o Wednesday ele leva o Shadow basicamente como uma sombra dele mesmo, né, como o nome aponta, mas o Shadow ele não é, vamos dizer assim, tão, vamos dizer assim, entranhado nessa luta, ele só está acompanhando ali, né, vai meio como um autômato acompanhando o Wednesday em suas tentativas. E essas tentativas, elas não são necessariamente felizes, porque muitos deuses dos mais variados panteões que vivem lá nos Estados Unidos nesse momento, eles querem apenas seguir com sua vida, eles não querem participar de uma guerra porque eles podem morrer. Então eles, deixa assim mesmo, vamos seguir e tal, e o Wednesday fica ali, não, vamos lutar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos pegar o nosso lugar de volta, vamos dizer assim. E o Shadow, que é o principal personagem do livro, né, ele segue o Wednesday de uma maneira assim que vai lembrar a música dos Engenheiros do Havaí, Infinita Highway, né? Aqueles versos que dizem, nós não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. E é mais ou menos isso, ele só vai indo, sabe? Só vai acompanhando, não está pensando muito, não está refletindo muito, só tá acompanhando, só está seguindo, né? Aliás, essa música é muito legal, eu vou deixar a melhor versão dela, que está presente no CD Alívio Imediato, aqui embaixo. Vou deixar tanto o link com essa faixa específica quanto com o CD inteiro, recomendo imensamente. E na medida que as páginas e mais páginas vão passando, o Shadow acaba, vamos dizer assim, né, sendo enredado por esse conflito, né? Não era algo que o interessasse a priori, mas estando ali na presença do Wednesday, acontece o que não poderia deixar de acontecer, que ele vai cada vez mais se emaranhando nessa batalha. E alguns aspectos interessantes de se destacar nesse tipo de roteiro. O primeiro é o seguinte, essa ideia de que quando uma pessoa, né, crê em um Deus, isso vai deixá-lo mais forte, vai deixá-lo mais disposto, mais vigoroso, mais poderoso como ele foi outrora. Isso é algo bastante presente nos mais variados campos, tanto da cultura quanto da teologia. Por exemplo, no filminho A Origem dos Guardiões, uma animação bastante agradável, aliás, eu já assisti várias vezes com minhas filhas, os guardiões, né, eles têm um vínculo, eles têm maior ou menor poder na medida em que as crianças acreditam neles. E mesmo na Bíblia, existe uma passagem, eu vou deixar, aliás, são 3 passagens, né, todos os evangelhos sinóticos vão comentar esse momento, eu vou deixar os versículos aqui embaixo para quem quiser se aprofundar, que é o momento que Jesus retorna à sua cidade de origem. E acontece algo muito peculiar, muito interessante, porque Jesus já estava fazendo muitos milagres, já era uma pessoa cultuada em várias partes da Galileia, mas quando retorna para a sua terra natal, ele é desacreditado. As pessoas não acreditam em Jesus. E na medida em que não acreditam, os seus milagres não são efetivos. Ele não consegue curar as pessoas, ele não consegue fazer aquilo que ele pleiteava, aquilo que ele imaginava. Ou seja, a falta de crença, a falta de fé impede que os milagres sejam efetivos, né? É evidente que um ateu vai dizer, então as pessoas estavam, na verdade, sugestionando, né? Então, na medida em que acreditavam que aquilo aconteceria, a pessoa, ao acreditar, se autossugestiona e aquilo acaba eventualmente até curando ou não. É lógico que a pessoa crédula não vai concordar com isso, mas de fato é uma passagem bastante peculiar, bastante interessante. E é inclusive nesse momento que ocorre aquela passagem proverbial, né? Ninguém é profeta em sua própria terra. E é interessante que essa passagem está nos 3 evangelhos sinóticos, mas no Evangelho segundo São Lucas ela está um pouquinho mais detalhada. E acontece uma coisa muito curiosa, até de certa maneira cômica, porque Jesus estava dando seus ensinamentos em uma sinagoga, mas as pessoas, né, os fiéis, ficam indignados com a ação dele e o levam para um precipício, levam ele para o alto de um morro para arremessá-lo lá de cima. E no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4, versículo 30, diz que Jesus seria arremessado, né, do topo de um monte, mas aí Jesus, aí fala na Bíblia, né, Jesus passou por entre eles, né, passou por aquelas pessoas que queriam lançá-lo morro abaixo. E resultado, né, quando você lembra, passou por entre eles, né, é que na verdade Jesus correu, né, Jesus fugiu ali, conseguiu passar por meio de um, meio de outro e conseguiu se escapulir. Então, quando você entende o que é efetivamente dizendo o versículo, é até um pouco cômico. Mas voltando ao ponto de que
vamos dizer, a crença ela é capaz de interferir nos milagres, a crença é capaz de deixar os guardiões mais fortes, a crença é capaz de deixar os deuses mais fortes, como acontece aqui nesse livro, Deuses Americanos. É interessante porque isso tem um vínculo com religiões neopagãs, que eles vão, vamos dizer assim, defender uma ideia bastante peculiar e até, de certa maneira, que inverte a lógica. Eles vão supor o seguinte, que a crença ela não é derivada da religião verdadeira. Na verdade é o oposto. A religião verdadeira é que é derivada da crença. Em outros termos, na medida em que existem pessoas que acreditam, que têm fé, que rezam, que oram, que pedem para algum tipo de entidade, para algum tipo de ser celestial, esse desejo, essa crença, essa fé, ela vai se plasmar, ela vai se materializar, ela vai se objetivar na realidade. Então é a crença, nessa visão desses neopagãos, que efetivamente constrói uma religião verdadeira. E não o inverso, como a gente poderia imaginar. E isso vai, claro, né, em concordando com esse conceito, isso vai gerar uma série de consequências muito, muito elevadas. Inclusive para aquelas pessoas, digamos, um pouco mais teístas, assim, um pouco mais, sabe, acreditam na ideia de um ser celestial que criou o ser humano, que criou o mundo e tal, ou o universo, mas não se detalha tanto, e aí vão tentar dizer assim, não, mas veja bem, o budismo, o islamismo, o hinduísmo, o confucionismo, o cristianismo, todos eles, através de seus próprios caminhos, eles vão chegar mais ou menos no mesmo lugar. Isso, teologicamente, evidentemente, é muito polêmico, né? Para dar um exemplo, né, de discordância brutal sobre exatamente essa ideia, né, o G.K. Chesterton, ele escreveu um livro justamente para discordar dela. Isso não é verdade. O budismo, o cristianismo, eles não vão chegar no mesmo lugar. Eu vou deixar os trechos selecionados desse livro aqui embaixo também. De qualquer maneira, a utilização desse tipo de conceito, digamos assim, que inverte a lógica, né, paradoxal, de que a religião verdadeira não engendra a crença, mas sim a crença engendra a religião verdadeira, ela é algo que chama um pouco a atenção, né? Ele de fato te desperta um pouco. De qualquer modo, não é particularmente uma ideia que eu tenha muito apreço assim, né? For para usar um argumento paradoxal, que esse sim, eu acho bastante preciso, bastante correto, é aquele que afirma que não é a consciência dos homens que determina seu ser social, mas sim seu ser social que determina a consciência dos homens. Então nesse livro, Deuses Americanos, há muitas referências pop, como eu comentei, e quando eles encontram certos deuses no meio dessa road trip, no meio dessa viagem, eu acho que é interessante quem estiver lendo que dê uma paradinha e faça uma pesquisa, né, nesse outro deus que é o Google, né, e para ver o que é aquele deus, por que ele está agindo daquela maneira, porque, digamos o seguinte, você encontra certo personagem que ele é um agente funerário. Aí quando você pesquisa o deus ao qual ele se refere, você fala, é por isso que ele é um agente funerário, né? Existe uma lógica na ação de um jeito ou de outro de cada personagem. Se você não fizer esse tipo de pesquisa, eu acho que você perde um pouquinho da graça do livro. Entretanto, é bom até falar de graça do livro, porque não há muito. Então, se você já perder a pouca que tem, então você vai acabar perdendo quase tudo, né? E o livro tem vários e vários problemas, e nós vamos deslindá-los aqui agora. O primeiro é assim, vai se construindo, né, toda uma narrativa que chega no final, e na minha concepção houve uma espécie de anticlímax. No final esperava-se uma coisa, foi outra, vamos dizer assim, até que pode ser considerado original o final, mas de certa maneira para mim foi assim, foi menos do que poderia. Outro aspecto que acho que é interessante de destacar é que o Shadow, né, ele era um presidiário. E assim é muito comum no cinema, na literatura, em séries, olha, muito, muito comum que exista aquele personagem que está preso, mas ele é bom, ele é justo, ele é correto, ele é honrado, sabe? Ele é o detentor de todas as virtudes que você possa imaginar, mas ele está preso. Eu acho que isso já foi usado demais, é um clichê batido demais para, sabe, cair mais uma vez nessa esparrela. Eventualmente esse presidiário cometeu um crime, então ele é muito honesto, mas está preso, vamos dizer, justamente, e eventualmente ele sequer cometeu o crime, tá, e é completamente absurda a prisão dele. De todo modo, isso é muito correto. Olha, são muitos exemplos que a gente pode citar. Série Prison Break, filme Conera, A Rota da Fuga, livros Miseráveis, O Conde de Monte Cristo, que aliás já tem vídeo aqui no canal. Outras obras que também foram livros, também foram filmes, como O Conde de Monte Cristo, a gente pode citar dois filmaços mesmo, que eu recomendo imensamente, que são Um Sonho de Liberdade, que aliás é meu filme favorito, e A Espera de um Milagre. Esses dois são filmes baseados em livros do Stephen King e os dois são do mesmo diretor, chamado Frank Darabont. Aliás, para contar uma curiosidade, pop também, né? Lá no início dos anos 2000, eu havia o Orkut, né, e eu participava de uma comunidade chamada Frank Darabont, né, e eu me lembro que eu até abri um tópico lá naquela comunidade dizendo, poxa, vamos trabalhar, né, porque o Frank Darabont é um diretor muito talentoso. Esses dois filmes, claro, já compensam toda uma carreira, porque são dois filmes brilhantes, né, O Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre,
mas eu acho que ele participa pouco, assim, de obra, ele não é tão ativo, assim, ele poderia render mais, né, para uma pessoa tão talentosa, eu acho que ele se contém demais, assim, ele poderia dar mais vazão ao seu talento. Aliás, eu vou reiterar, se você não assistiu ainda Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre, pode parar aqui esse vídeo, anota e depois volta aqui e comenta se gostou ou não gostou dessa obra. E se já assistiu, já pôde ver, comenta também o que você achou a respeito delas. Outro aspecto que é preciso destacar a respeito do livro é sobre vamos dizer assim, o comportamento do Shadow, né? Porque além dele ser excessivamente bom, excessivamente nobre, ele vai lembrar, para citar os Engenheiros do Havaí de novo, uma frase que o Humberto Gessinger, líder dos Engenheiros do Havaí, no livro, para ser sincero, 123 variações sobre o mesmo tema, ele fala que ele tem uma espécie de ética silenciosa de um cowboy numa cidade estranha. E o Shadow é mais ou menos isso, né? Ele tem essa ética silenciosa de um cowboy numa cidade estranha. Mas, além do fato de ser, vamos dizer, puro demais, correto demais, digno demais, assim, especialmente para uma pessoa que estava presa, há um aspecto que eu acho que você tem que projetar no personagem para que você não desista do livro, que é o fato de que, vamos dizer, como ele tinha uma expectativa e aí ela não se concretizou, né, tudo que ele imaginava que aconteceria quando ele saísse da prisão, aquilo infelizmente não pôde acontecer. Vamos dizer assim, eu imaginei que ele ficou entorpecido, que ele ficou, sabe, como dizem os ingleses, numb, né? Aliás, existem duas belas músicas, uma do Linkin Park, chamada Numb, e uma do Pink Floyd, chamada Comfortably Numb. Aliás, muitas pessoas entendem, né, que essa música do Pink Floyd é sobre drogas, mas não é bem isso, na verdade, era outra ideia do Roger Waters. Deixa aqui embaixo as duas também, duas músicas famosíssimas e muito interessantes. E ele ficou assim, acho que um pouco numb, né? Um pouco apático, um pouco desinteressado, um pouco alheio, um pouco indiferente, né? Acho muito isso, essa mistura de apatia, indiferença e até certo cansaço. Eu acho que se você projeta, né, que ele está assim, até justifica de certa maneira as ações dele, porque se não for isso, se você acha que ele realmente é aquilo ali que ele está fazendo, é um dos personagens mais sem graça da história da literatura. Ele não faz nada, ele é um autômato, ele só está seguindo, mas eu entendi que a ação dele é justamente assim, daquele cara que está cagando, sabe? Ele está... que nem a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu só entendendo que a ação dele é decorrente dessa tragédia, essa tragédia legou esse tipo de repercussão, é que a ação dele, vamos dizer assim, é justificada. Então, assim, o início do livro, na verdade, assim, os 2 primeiros terços, é um livro bastante errático, uma literatura, sabe, muito solta, muito vulgar, parece literatura de aeroporto, assim. Enquanto eu ia passando as páginas, eu falei, caramba, meu, é só isso aqui que o Neil Gaiman tem para entregar. Realmente, assim, foi muito decepcionante. Ele tenta ali jogar uma coisinha, algum mistériozinho, sabe? Ele parecia que era uma espécie de Dan Brown melhorado. Mas nós sabemos, né? O Dan Brown é aquele tipo de literatura que ora é ruim, ora é muito ruim, né? Então isso não quer dizer nada, né? Ser melhor que o Dan Brown é irrelevante. E esse início do livro, a única coisa que o sustém, vamos dizer assim, é você ficar um pouco curioso a respeito da capacidade que aqueles personagens fabulosos têm, né? O que eles são capazes de fazer? Qual é efetivamente o poder deles? Isso gera alguma dúvida, o autor margeia esse tema, né? Brinca um pouco com isso, mas é muito pouco, né? Assim, realmente o início é bem enfadonho, bem problemático. E há outros problemas também, né? Então, por exemplo, esses deuses antigos têm que estar aonde? Ah, claro, tem que estar nos Estados Unidos. Sabe, esse tipo de imperialismo cultural, esse tipo de coisa assim cansa, né? Já deu, né? Já passou, né? Aí alguém pode até contemporizar, mas veja bem, Neil Gaiman não é nem norte-americano, ele é britânico, mas de qualquer maneira, né? Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, o que a Inglaterra faz é justamente se prostrar aos Estados Unidos. Então, o sujeito se deixar levar para esse tipo de colonização cultural, não acho nada inesperado, né? Porque a Inglaterra efetivamente se porta de maneira completamente subalterna e rebaixada aos Estados Unidos. Isso é histórico depois da Segunda Guerra Mundial. E é interessante, né? Porque quando eu estava preparando esse vídeo, eu pensei assim, poxa, só em Nova York, vamos pegar os heróis só em Nova York. Claro que eu não consegui lembrar, eu tive que pesquisar, porque haja memória para lembrar só em Nova York, né? Só na Big Apple, os heróis que estão presentes lá. O Homem-Aranha, o Gavião Arqueiro, o Capitão América, os 4 defensores, né, que é o Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro e Jessica Jones, o Justiceiro, o Doutor Estranho, o Homem de Ferro, Nick Fury, as Tartarugas Ninjas, Spawn, o Soldado do Inferno, The Watchmen, todo aquele grupo de mutantes que compõem os Morlocks, né, dos X-Men, aqueles que vivem lá no submundo, o Quarteto Fantástico e até mesmo os Caça-Fantasmas. Então, assim, todo esse grupo só em Nova York, né? Então, nossa, mãe, imagina quão inteligente é um vilão que vai atacar logo em Nova York, né? Tem que ser brilhante, né? Outro aspecto que eu acho que o Neil Gaiman falha, e aí é realmente uma das piores falhas que ele incorre no livro, ou, na verdade, assim, vamos dizer assim, um dos vácuos que ele deixa, né? É que na medida em que você vai compreender que esses
sujeitos da atualidade, que são na verdade deuses, que são cultuados, que são adorados pelas pessoas, que é o cartão de crédito, que é a mídia, que é a televisão, etc. Poxa, aqui abriu-se, vamos dizer assim, né, toda uma avenida para você aprofundar com tudo, né? Fazer uma crítica ao consumismo, fazer uma crítica ao fetichismo da mercadoria, fazer uma crítica ao hedonismo, ou seja, tá tudo aberto, ele tá pronto, entendeu? É só encaixar, né? E pode ser com maior vigor, com maior ironia, mas sabe, a coisa tá toda pronta para ele, e ele não avança nessa senda. Eu acho que essa foi a pior falha do livro, assim, que ele poderia ter aproveitado da oportunidade que ele mesmo criou e, na minha concepção, não teve competência para fazê-lo. E não teve porque é um livro raso de um autor raso. Mas alguém pode contrapor, mas não tem nada de bom no livro? Não, tem algumas passagens que são boas, inclusive no blog, aqui no Lista de Livros, eu deixei uma opinião bom, porque não é um livro, assim, também completamente desprezível, tem algumas partes legais, o terço final dele, alguns personagens, eles têm, vamos dizer assim, acontecem coisas dramáticas com eles. Você estava acompanhando aqueles personagens, de repente acontece alguma coisa, né, impactante, então você fica ali mais atencioso, né? Já que nós estamos aqui citando Engenheiros da Havaí, à torta e à direita, você tá mais uma música que tem esse início bem tranquilinho e no final, né, arrebenta, assim, dá aquele tchan, aquela carga pesada. Acontece mais ou menos isso no livro. E a música que eu me refiro é Piano Bar, que tem uma versão muito legal no CD 10 Mil Destinos. Deixa aqui embaixo também os links. Se você não conhece, eu recomendo, porque é uma música bem legal. E acontece isso nesse livro, que vai lembrar. Alguns livros acontece isso, né? Começa ali meio devagar e no final dá aquele drama, aquela apertada. Um livro clássico da literatura nacional que se repete essa estrutura é o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Que, aliás, na minha singela opinião, tem um início até mais fraco do que o livro do Neil Gaiman, né? Nossa, eu acho que Capitães da Areia o início enfadonho, assim, tenebroso. Em compensação também, o final do livro, né, do Jorge Amado, é qualquer coisa, né? O personagem sem perna, né, o garotinho coxo, que vai ser pego pela polícia mais uma vez, pela qual ele já foi torturado, né? E a polícia vai encurralando, os policiais são maiores e ele, coitado, é coxo, não consegue nem correr direito, ainda é uma criança também, então vai somando, os policiais vão pegá-lo, o encurralo, né? E ele fala, não vão pegar não. Mas não tem para onde ele escapar, ele fala, não vão pegar não, e não pegam, né? É um dos momentos mais dramáticos da história da literatura que eu pude pelo menos ter acesso. Realmente me impactou muito, já li esse livro há vários anos, e até hoje quando eu me lembro me sensibiliza bastante. Então assim, reitero que o livro do Neil Gaiman não tem um final tão dramático, tão impactante, mas de qualquer maneira já melhora o nível, o terço final é melhor do que os 2 terços iniciais. É interessante destacar também que recentemente eu gravei um vídeo aqui sobre o livro Utopia Selvagem, do Darcy Ribeiro, tem vídeo no canal, e no final desse vídeo eu comentava, né, poxa, esse livro do Darcy Ribeiro é tão legal, tão, sabe, sensual, cômico, você lê com aquele sorriso irônico nos lábios, o livro rápido, você devora ele facilmente, um livro tão legal, e pouca gente conhece, né, pouca gente conhece mesmo. E assim, me bateu uma frustração, né? Porque eu até comentei isso no vídeo. Poxa, a gente importa tanto lixo cultural, né, de outros países, enquanto tem uma literatura tão boa, tão farta, disponível aqui para nós e a gente não aproveita. Enquanto eu lia esse livro aqui do Neil Gaiman, né, Os Deuses Americanos, eu fiquei com essa tenebrosa sensação, sabe? Caramba, que desperdício, a gente perdendo tempo com uma besteira, uma bobagem dessa aqui, sendo que a gente tem algo melhor. Então, assim, eu recomendo muito, mas muito mais Utopia Selvagem, do Darcy Ribeiro, mas muito mais, anos-luz de distância do que esse do Neil Gaiman, né? Eu imaginar, quando eu vim fazer a pesquisa aqui sobre esse livro, que havia quase 3 mil comentários só no site da Amazon sobre essa obra, realmente era impactante. Assim. Algo assim de, sabe, doer até um pouco a cabeça. É preciso destacar também que essa versão aqui, a versão original, mas depois o Neil Gaiman fez uma versão maior, né? Ele ampliou lá o livro, mas eu posso citar aqui, já que citei a Bíblia uma vez, vou citar de novo, né? O Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que aquilo que é torto não se endireita. É evidente que esse versículo é bastante polêmico, né? Porque o Novo Testamento ele tem uma visão teológica muito distinta disso, né? Mas seguindo nesse raciocínio, e para fazer uma citação mais ao nível do livro aqui do Neil Gaiman, a gente pode citar o antiquíssimo Gera Samba, né? Que depois virou El Chan, que lá na música já dizia pau que nasce torto nunca se endireita. Então assim, esse livro do Neil Gaiman, sinceramente, eu acho que não há adição dele, não há versão do escritor, não há versão estendida, igual fosse uma versão estendida de um filme, né? Então não há versão estendida desse livro que vai fazê-lo ficar bom, entendeu? Porque os problemas dele são graves demais. Aliás, a quem interessar possa, né, esse livro do Eclesiastes, ele está imerso nos livros sapienciais da Bíblia, né? E os livros sapienciais do Antigo Testamento, eles são muito bonitos mesmo, especialmente o livro de Jó. O único livro sapiencial que não é bonito são os Salmos, muito repetitivos, muito extensos, né? São mais de 150 capítulos, é o maior livro da Bíblia, o segundo maior tem 66, que é o livro de Isaías.
deles. Então, Salmos eu particularmente não recomendo, não. Só um ou outro ali que é mais bonito, a maior parte é um pouco repetitivo, mas os outros livros sapienciais são bem legais e o Eclesiastes também. E é interessante, né, que como eu disse no início do vídeo, o critério que eu utilizei para selecionar o Deus Americano foi o fato de ele já estar há tempo demais na estante. E, nossa mãe, tem alguns outros do Neil Gaiman aqui, eu não sei quando eu vou voltar e se vou voltar. Realmente, assim, foi aniquilador, especialmente quando algumas pessoas dizem que esse Deus Americanos é seu Magnus Opum. Aí realmente é para morrer, né? Realmente é desalentador. E quando eu vim pesquisar para gravar esse vídeo aqui do Neil Gaiman, eu me lembrei, eu já li um livro do Neil Gaiman, né? O nome e era um quadrinho chamado A Comédia Trágica, ou A Cômica Tragédia, do Mr. Punch. E assim, eu já não me lembrava bem, né? Só me lembro que tem a lista de livros, com todos os livros que eu li, então eu fui lá, acessei, eu falei, eu já tive contato com esse autor. E enquanto eu fui... E veja bem, quando eu fui gravar esse vídeo, eu terminei esse livro há uns 15 dias atrás, 18 dias atrás, eu já tinha me esquecido do nome do personagem principal. Eu tive que reler várias partes para poder gravar o vídeo, de tão esquecível que ele é. Entendeu? Acho que mais do que tudo, não é que ele chega a ser um livro desagradável, horrível, trágico, não. Mais do que tudo é um livro esquecível, né? Sabe aquela coisa que entrou por um ouvido e saiu pelo outro? No caso, entrou por um olho e saiu pelo outro. Eu não lembrava sequer o nome do personagem principal do livro. Isso dá conta da qualidade do limite dessa obra. E se é isso, né, que o Neil Gaiman tem a oferecer, infelizmente é muito pouco. Então assim, o livro é fútil, é insosso, é frágil, tem algumas partes legais, te desperta eventualmente uma curiosidadezinha. Então assim, para quem poderia, sabe? Se a pessoa dizer, não, eu gostaria de ler, para alguém é interessante. Olha, enquanto eu li, eu pensava assim, poxa, às vezes a pessoa está pegando livros muito complexos e aí quer dar uma relaxada, quer pegar um livro bem, bem simples, bem mais ao nível do simplório. Esse é o caso, um livro ao nível do simplório, ou seja, aquela pessoa que está ali atravessando uma ressaca literária, né, alguma coisa assim. E enquanto eu li, eu também tive uma sensação assim que, poxa, às vezes se eu tivesse lido esse livro em outra idade da minha vida, talvez fosse legal, quando eu tinha ali 14, 15 anos de idade, né? Então assim, acho que esse é um livro para isso, para quem tem 14, 15 anos de idade, e pode ser, claro, uma idade física ou pode ser uma idade mental também, né? Também tem que respeitar cada um dentro da sua peculiaridade, né? Eu acho que para outras pessoas, ou seja, aqueles que estão vivendo a ressaca literária, querem um livro muito simples, ou estão com essa idade aí de 14, 15 anos, pode até ser um livro interessante, mas se você não está vivendo nenhuma dessas circunstâncias, eu não recomendo não. Mas, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião. Eu gostaria de saber a sua. Você conhece esse livro, Deuses Americanos? Conhece outra obra do Neil Gaiman? Discordou daquilo que eu falei aqui? Achou que eu fui um pouco impenitente, um pouco implacável demais? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!